Olá, iremos falar sobre análise descritiva de dados. Nossa equipe é formada por 6 integrantes: Karine, Clara, Lucélia, Larissa, Gledson e Maíra. A análise descritiva é um tipo de análise de dados que se concentra na interpretação e compreensão de dados históricos. O seu objetivo principal é resumir e descrever as características dos dados coletados para fornecer uma visão clara e compreensível sobre o que aconteceu no passado. Esse tipo de análise é fundamental para a tomada de decisões informadas e para a construção de uma base sólida para análises mais avançadas, como preditiva e prescritiva. Os benefícios da análise descritiva incluem fornecer uma visão clara e compreensível do que aconteceu no passado, facilitando a comunicação dos resultados, ajudar a identificar padrões e tendências nos dados históricos que podem ser importantes para a tomada de decisões e servir como um ponto de partida para análises preditivas e prescritivas, oferecendo uma base sólida de dados históricos. A análise descritiva na tomada de decisões. Existe um ditado popular que diz assim: quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo. Esse conceito é aplicável ao mundo empresarial. Empresas que não enxergam os seus erros têm menos chances de acertar no presente e no futuro, ou seja, tornar-se quase que impossível melhorar e avançar. Nesse contexto, a análise descritiva desempenha um papel fundamental, fornecendo uma visão clara e compreensível do que aconteceu no passado. Ela permite que as organizações identifiquem padrões, entendam seus resultados anteriores e tomem decisões informadas para o futuro. De acordo com o relatório da Datanami, cerca de 54% das empresas utilizam análise descritiva para monitorar operações diárias e entender padrões históricos. Além disso, um estudo revelou que 74% das organizações classificam a análise descritiva como muito importante para suas operações diárias. Esses dados sublinham a importância da construção de uma base sólida em análise descritiva para o sucesso de iniciativas de análise mais avançadas como a preditiva. Quais as principais técnicas de visualização de dados da análise descritiva? A visualização de dados é uma ferramenta importante para compreender e comunicar informações complexas de forma clara e eficiente. Entre as técnicas mais comuns temos gráficos de barras, comparação de categorias de dados, facilitando a visualização das diferenças. Gráficos de pizza mostram proporções de um todo, úteis para visualizar a composição de categorias. Histogramas representam a distribuição de frequências de dados contínuos, ajudando a identificar padrões. Boxplots representam a distribuição dos dados baseado em partes, mostrando possíveis outliers. Gráficos de linhas visualizam tendências ao longo do tempo, ideais para séries temporais. Tabelas dinâmicas, ferramentas interativas que permitem resumir e explorar grandes conjuntos de dados. Exemplos de aplicações práticas da análise descritiva. A análise descritiva é utilizada por diferentes empresas, desde os pequenos aos grandes negócios. Uma pesquisa da Exploding Topics afirma que a análise descritiva é frequentemente utilizada em departamentos de finanças e contabilidade, correspondente a 59%, vendas e distribuição, 44%, e marketing, 29%. Vamos ver em detalhes como as empresas utilizam os dados, negócios e marketing. As empresas utilizam a análise descritiva para entender o desempenho de vendas ao longo do tempo. Isso pode incluir a avaliação de vendas por região, por produto ou por período de tempo para identificar padrões sazonais e tendências de crescimento. A análise descritiva também ajuda a segmentar clientes com base em características demográficas, comportamentais e de compra. Isso permite a criação de campanhas de marketing mais direcionadas e eficazes. Saúde. É comum de estudos epidemiológicos utilizarem da análise descritiva para descrever a distribuição de doenças em populações, identificando o grupo de risco e padrões de ocorrência. Essa prática ajuda a avaliar a eficácia de diferentes tratamentos médicos, analisando dados históricos de pacientes e resultados de tratamento. Finanças. Empresas utilizam a análise descritiva para revisar o desempenho financeiro, incluindo a análise de receitas, despesas, lucros e perdas ao longo do tempo. E também para fazer a gestão de investimentos ao analisar o histórico de desempenho de diferentes ativos financeiros, facilitando decisões de investimentos informada. Indústria. Monitoriza a qualidade dos produtos ao longo do processo de produção, identificando padrões de defeitos e áreas de melhoria. Também descreve os padrões de falhas de equipamentos, ajudando a prever e prevenir paradas não planejadas. Vantagens da análise descritiva.
Existem diversos benefícios da utilização da análise descritiva, mas a principal são os insights valiosos que ajudam na melhoria do desempenho, na tomada de decisões informadas e na otimização das operações. Veja em detalhes as vantagens e como você pode se beneficiar com elas. Primeiro, melhora no desempenho dos negócios. Um estudo da AMD revelou que empresas que utilizam a análise descritiva conseguem identificar tendências e padrões de dados, o que auxilia na criação de estratégias de marketing direcionadas e no aumento das vendas. Por exemplo, uma loja de roupas pode usar dados históricos de vendas para ajustar o seu estoque de acordo com as tendências sazonais. Segundo, decisões informadas e baseadas em dados. A análise descritiva facilita a tomada de decisões informadas ao fornecer dados concretos. Empresas que utilizam essa abordagem relatam redução significativa nos erros de decisão e uma maior eficiência operacional. Terceiro, comunicação e apresentação de dados. Melhora a comunicação dentro da empresa, ao transformar dados complexos em gráficos e tabelas fáceis de entender. Isso facilita a compreensão e o compartilhamento de informações entre as partes interessadas. Ferramentas como o Tableau e a Power BI são frequentemente utilizadas para esse propósito. Quarto, identificação de padrões e tendências. Ajuda as empresas a identificar padrões recorrentes em grandes conjuntos de dados. Por exemplo, pode revelar correlações entre a satisfação do cliente e o número de vendas, permitindo que as empresas ajustem suas estratégias para melhorar a experiência do cliente e, consequentemente, suas receitas. Quinto, análise de risco. A análise descritiva também é usada para análise de riscos, permitindo que as empresas identifiquem padrões que podem indicar riscos potenciais. Isso ajuda na implementação de medidas preventivas para mitigar esses riscos. Um artigo de Hacker aponta que pode haver uma redução de até 15% nas perdas financeiras devido a fraudes ou outras atividades anômalas. A análise descritiva é uma técnica fundamental no campo da análise de dados, que permite interpretar e resumir grandes volumes de dados para identificar padrões e tendências. Vamos explorar alguns casos de sucesso em diferentes setores que utilizaram a análise descritiva para obter resultados significativos, como o Walmart melhorou a gestão de estoque e otimizou as vendas com a análise descritiva. O Walmart utilizou a análise descritiva para examinar padrões de vendas em diferentes localidades e identificar quais produtos eram mais populares em determinadas estações do ano ou dias da semana. Eles também analisaram o comportamento de compra dos clientes para entender melhor suas preferências. A empresa conseguiu reduzir significativamente os custos de estoque, ao mesmo tempo em que aumentou as vendas, disponibilizando os produtos certos nos momentos certos. A otimização do estoque também resultou em menor desperdício de produtos perecíveis. De que forma a American Express conseguiu reduzir fraudes em transações com cartões de crédito? A American Express aplicou técnicas de análise descritiva para examinar milhões de transações diárias e identificar comportamentos anômalos que poderiam indicar fraude. Eles analisaram padrões com o valor das transações, localizando preferência e histórico de compra dos clientes. A empresa conseguiu desenvolver sistemas de detecção de fraudes mais precisos, reduzindo significativamente as perdas financeiras devido a fraudes e aumentando a confiança dos clientes na segurança de suas transações. Com a Universidade de Michigan, melhorou a retenção dos seus estudantes. A Universidade de Michigan utilizou a análise descritiva para estudar o desempenho acadêmico dos estudantes, suas taxas de participação em atividades extracurriculares e outros fatores demográficos. Eles identificaram padrões que contribuíam para o abandono dos cursos e desenvolveram intervenções direcionadas. A instituição conseguiu implementar programas de apoio personalizados, que ajudaram a aumentar a retenção dos estudantes e suas taxas de graduação, melhorando o sucesso acadêmico geral. Ser uma organização orientada por dados é essencial no cenário competitivo atual. A jornada para essa transformação pode começar de várias formas, com análise descritiva, por exemplo. O importante é que as empresas identifiquem oportunidades de melhoria e antecipem tendências de mercado. A estatística descritiva desempenha um papel fundamental na tomada de decisão dos negócios, permitindo que os gestores e os analistas compreendam melhor os dados disponíveis. O impacto da estatística descritiva nas tomadas de decisões dos negócios pode ser observado, por exemplo, na compreensão do desempenho, na identificação de tendências, segmentação de clientes, avaliação de satisfação do cliente, controle de qualidade. Um exemplo de controle de qualidade, do impacto. Uma fábrica pode usar o desvio padrão para monitorar a consistência na produção de um produto. Se o desvio padrão aumentar, isso pode sinalizar problemas no processo produtivo que precisam ser corrigidos. Então, tais coisas só podem ser observadas com o uso da estatística descritiva. E, por isso, elas geram certo impacto nas tomadas de decisão.
Já o impacto da regressão linear na tomada de decisões dos negócios, ela pode ser observada, por exemplo, uma previsão de vendas, análise de preço, avaliação de desempenho de funcionários, análise de campanhas de marketing. Um exemplo, do impacto, na análise de campanhas de marketing. Uma empresa ela pode usar dados históricos para avaliar como diferentes campanhas de marketing impactaram as vendas. A regressão linear pode ajudar a identificar quais campanhas foram mais eficazes e guiar futuras decisões sobre onde alocar os recursos. A identificação de fatores críticos é uma coisa que causa impacto na tomada de decisão. Um exemplo é uma empresa do setor automotivo. Pode investigar como diferentes características do veículo, seja a potência do motor, eficiência de combustível, afetam as vendas. A regressão linear ajuda a priorizar quais características devem ser destacadas no marketing. Um exemplo também é a relação entre custo e produção, Um fabricante pode usar a regressão linear para modelar a relação entre custo de produção e volume produzido. Isso ajuda a identificar o ponto ideal de produção, onde os custos são minimizados sem comprometer a qualidade. O impacto da logística nas decisões dos negócios podem ser observadas através da avaliação de risco de crédito, detecção de fraude, segmentação de mercado. Um exemplo comum é a avaliação de risco de crédito. Instituições financeiras utilizam modelos logísticos para avaliar a probabilidade de um cliente não pagar o empréstimo, com base em variáveis como histórico de crédito e renda. Os bancos podem tomar decisões informadas sobre a concessão de crédito. Detecção de fraude também é um exemplo, As empresas de cartão de crédito utilizam os modelos logísticos para identificar transações fraudulentas. Ao analisar os padrões históricos, eles podem prever quais transações têm maior probabilidade de serem fraudulentas e, assim, tomar as medidas preventivas. Então, a estatística logística auxilia as empresas na tomada de decisões a fornecer insights sobre eventos binários e suas probabilidades associadas. Essa abordagem permite que as organizações identifiquem riscos, otimizem estratégias e melhorem o relacionamento com os clientes, resultando em decisões mais informadas e eficazes. Já a regressão linear fornece insights valiosos que permitem às empresas prever resultados futuros e tomar decisões estratégicas baseadas em dados concretos. Sua capacidade de quantificar relações entre variáveis ajuda os gestores a otimizar operações, melhorar estratégias e maximizar resultados financeiros. E a estatística descritiva fornece uma base sólida para as empresas tomarem decisões informadas e baseadas em dados concretos. Ela permite que os gestores identifiquem problemas, reconheçam oportunidades e ajustem suas estratégias para atender melhor as necessidades do mercado e dos clientes.